o nosso encontro marcado a partir de agora com o lançamento oficial do livro homenageando Saulo Gomes, o grande repórter investigativo. E a partir de agora, você acompanha os melhores momentos. É o nosso programa Encontro marcado no lançamento do livro homenageando Saulo Gomes, o grande repórter investigativo. E a autora, Adriana Silva. Desnecessário dizer da tua alegria, da tua felicidade. Com certeza, até porque a história do Saulo é uma bela história, conta um pouco da história do Brasil político, conta um pouco da história do jornalismo, então por isso que valeu muito a pena ter feito. Como é que surgiu essa inspiração, Adriana? Inicialmente era um projeto de pesquisa. A ideia era fazer registros da história do Saulo por conta exatamente da gente ter um projeto de memória, né? E a ideia inicial era só essa. Aí veio a primeira história, veio a segunda, eu fui vendo a dimensão das histórias que ele tinha para contar, eu falei assim, Saulo, não dá para ficar só para um registro interno, né? Vamos transformar em livro. E aí a gente transformou em livro, apresentamos para a editora que imediatamente achou que valia a pena e em 8 meses tudo se deu. Ele ficou imensamente feliz, aliás, ele está imensamente feliz. Ele sempre achou que deveria contar essas histórias por conta da maneira didática que ele passou por elas, né? E aí, mas ele sempre disse que achava que isso só ia acontecer depois da morte. Então ele está sempre comemorando porque está sendo em vida. E essa sabedoria dele registrada no livro, 88 anos muito bem vividos, e é complicado discutir com ele alguns assuntos, ou a maioria dos assuntos. Olha, no primeiro dia da gravação, ele chegou, assim, mancando, mas muito de leve, eu nunca vi ele mancar pela uma segunda vez, só essa. E aí no final ele falou assim, você vai chegar, ele tinha 87 na época, você vai chegar aos 87 anos como eu. Aí eu fiz assim, que essa praga me pegue, porque é exatamente isso que eu quero. Chegar aos 87 anos com essa vivacidade, com essa memória de contar histórias. E aí a maneira que ele não usou uma folha de papel, Carlinhos, para poder contar, tudo de memória. Nomes, endereços, datas, tudo de memória. E aí eu falava assim, mas como pode, né? Mas é porque eu acho que são histórias muito bem vividas. E quando a gente vive intensamente, aí fica na memória, né? Aí acho que foi isso que aconteceu com o Saulo. Em nome de todos nós, radialistas, jornalistas, você já é ex-secretária da Cultura, enfim, sempre muito envolvida com a cultura, parabéns pela brilhante ideia e por essa homenagem fantástica a ele e a toda a família dele. Eu que agradeço esse encontro marcado com vocês. Ao lado, claro, do grande Saulo Gomes, homenageado de uma maneira brilhante pela Adriana Silva, e a gente pergunta a você, como é que fica o coração, sabedor que muita gente te ama, literalmente, pelo trabalho que você sempre realizou, pelo grande jornalista que sempre foi e continua sendo, pela sua brilhante trajetória. Como é que fica toda essa emotividade? É difícil traduzir, porque durante alguns anos eu tive companheiros, amigos, vou evitar os nomes, né? Inclusive 2 grandes historiadores que, por conhecer um pouco da minha vida profissional, sugeriam se fazer algum trabalho. Então, em verdade, eu havia sido convidado para ter uma oportunidade como essa, mas não me entusiasmei com a conversa, enfim, resolvi deixar passar. Mas chegou um momento que aí também pensei, eu não posso ser egoísta de esconder toda uma história, modéstia à parte, de muita responsabilidade e de histórias verdadeiras, reais, comprovadas, etc., que eu as vivi. Então, quero dividir isso com muita gente. Eu não tenho como explicar essa união nossa, Adriana Silva e Saulo Gomes, né? Porque ninguém, de todas as pessoas de quem, os amigos, companheiros que me fizeram convites, nenhum deles, eu tenho certeza absoluta, seria capaz de entender as minhas histórias, colocar o que está no livro, com a perfeição, com a mestria, com a competência e o sentimento da Adriana Silva. Lógico, tudo isso eu ainda não encontrei a palavra certa para agradecer, a não ser o muito obrigado. Final de agosto você foi reverenciado na Bienal em São Paulo. E agora essa ratificação aqui na nossa terra, na nossa Ribeirão Preto. Parabéns por tudo que você fez, por tudo que você é e por tudo que você também representa em todo o cenário jornalístico do Brasil. Eu te agradeço muito. Relembrando o seguinte, há 52 histórias neste livro. Os acontecimentos políticos, as crises políticas de Juscelino Kubitschek até os dias atuais, eu participei delas todas como repórter e há fotografias, inclusive, em quase todas, documentando aqueles momentos, né? E as grandes matérias policiais também. E alguns desses assuntos no campo da ciência, com experiências fantásticas aqui na USP, e casos policiais dos mais humanos que eu já encontrei, ou seja, salvando uma criança raptada, foi exatamente
em Ribeirão Preto que eu encontrei o respaldo para realizar aquele trabalho. Então, Ribeirão Preto está muito presente dentro desse livro também. Chegando quase que aos 89 anos. É muito bom esse reconhecimento. Falta alguns meses só. Espero viver um pouco mais para viver um pouco mais essa emoção. Que Deus continue te protegendo imensamente em tudo que você realiza na sua vida. Parabéns a você, Adriana, por esse lançamento fantástico e, acima de tudo, que muitas pessoas, tanto quanto a gente, consigam te acompanhar no teu dia a dia, especialmente agora através do livro. Eu que agradeço a vocês o carinho, a compreensão, a paciência com um profissional com 60 anos na profissão e com os meus 88, já para os 9, né? E que tem tido esse privilégio de conhecer também e conviver com os jovens nas nossas redações, como você, como todo teu pessoal, inclusive. Muito obrigado. Aí é o nosso encontro marcado, conversando, portanto, com Saulo Gomes no lançamento do livro sobre a vida dele, através da autora Adriana Silva. É o nosso programa, levando até você as mais precisas informações de todas as áreas.